Em sua live semanal, o deputado Tenente Coronel Zucco comentou os desenvolvimentos na CPI do MST que ele preside. A CPI teve vários membros substituídos para incluir deputados alinhados ao governo Lula e assim interromper as investigações sobre os autoproclamados movimentos sociais. Na live, o deputado mostrou trechos de vídeos produzidos pela CPI em diligências no estado de Alagoas, onde os parlamentares colheram documentos que comprovam o uso de dinheiro público para financiar diretamente manifestações realizadas no estado. Os vídeos mostram ainda denúncias de situações que aparentam ser trabalho escravo ou análogo à escravidão. O deputado estadual Gustavo Vitorino, que participava da live, alertou: o governo alimenta uma organização criminosa que em breve vai se tornar uma organização paramilitar. Vitorino comparou as organizações utilizadas por outras ditaduras na América do Sul e disse: é uma indústria odiosa em que eles têm escravos, sim. É preciso uma atitude urgente e, para isso, a gente precisa de justiça no Brasil. O deputado Tenente Coronel Zucco afirmou que as provas levantadas na diligência são muito graves. Ele disse: é a comprovação de que agentes públicos financiam diretamente esses movimentos para invadir e depredar propriedades públicas e privadas no campo e na cidade. Usam o povo como massa de manobra de acordo com seus próprios interesses. Agora é possível entender as razões para acabar com a CPI e fazer com que ela termine em pizza, mas isso não vai acontecer. Com tudo que já apuramos até agora, já é possível fazer um relatório contundente e vem muito mais pela frente se nos deixarem trabalhar. Na conclusão da live, o deputado estadual Gustavo Vitorino fez um duro alerta sobre a ditadura instalada no Brasil. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Essa semana, como eu disse, sofremos aí um ataque do Centrão, onde eles trocaram alguns integrantes da CPI, porque queríamos convocar o ministro Rui Costa, o ministro que foi governador da Bahia, o estado onde é campeão de invasões de propriedades pelo MST, mas nós não deixamos de trabalhar e fomos fazer uma diligência, Gustavo, onde descobrimos financiamento de dinheiro público para manifestações, transporte, alimentação, tendas ali, enfim, barracos. E eu quero que o Melo coloque esse vídeo, é um pouquinho longo, mas é muito importante para vocês que não assistiram. Olha a importância de uma CPI e entendam por que que o Centrão, por que que o sistema não quer que a gente trabalhe. Coloca aí. Estamos aqui no estado de Alagoas, deputado Ricardo Salles, relator, deputado Fábio Costa, vice-presidente da CPI do MST,
deputado Zucco, presidente da CPI, nós estamos já saindo de uma diligência onde fomos visitar o ITERAL, que é o Instituto que trata da reforma agrária e ambiente estadual. Recebemos denúncias graves de financiamentos de movimentos sociais, não só ligados ao transporte, alimentação e até lonas que seriam utilizadas em manifestações. São contratos do Instituto com empresa de transporte, com dispensa de licitação, praticamente sempre a mesma empresa, com o objeto social de transportar integrantes do movimento para manifestações, dito explicitamente nos contratos. Mas só não pode ficar na praça pública. Tem que sair, tem que voltar para a sua origem. E é feito isso como? Arranjando ônibus. Então vocês fazem um esforço para que essas pessoas, muitas vezes acampadas, elas saiam o mais rápido possível dos locais. Na cidade. Isso, aí voltar para os pontos de manifestação. Por que tem um contrato aqui em que vocês pagam lonas para os manifestantes ficarem instalados no local de manifestação? Tem documentação aqui para provar isso. De 2015 a 2023 foi pago pelo ITERAL somente a empresa Leilton Lopes, é sempre essa empresa. Calheiros, é sempre essa empresa. 5.600.000 reais. Com dispensa de licitação. 5.600.000 reais somente para pagamento de ônibus. Não tem como o senhor dizer, não, eu fiz para tirar as pessoas lá. O senhor está pagando 3 meses antes a preparação de uma mobilização que ia acontecer em janeiro do outro ano. Isso aí, sinceramente, é muito distante. Está documentado aqui, foi assinou. Eu sou assinatura. É muito distante. Eu prefiro. O senhor acha que alguém falsificou sua assinatura? Não estou dizendo. No momento, eu acho que se a conversa nossa, se é nesse nível assim, não esse. Deixa eu perder esse negócio assim. Depois vamos falar. Eu, obviamente, não teria pedido para o meu advogado para acompanhar. Estamos indo agora para o assentamento da cidade Atalaia, até denúncias que serão levantadas. Esse deputado está muito claro que o próprio Estado tem fomentado esses movimentos, tem financiado toda a estrutura necessária. Então, a gente conseguiu uma documentação comprovando que o próprio Estado de Alagoas está fazendo esse pagamento. Há indícios fortíssimos de que o programa de educação para o campo, Pronera, também tem possibilidade, tem espaço para que vá recursos para entidades ligadas aos líderes dos assentamentos. Enfim, há muito material para ser carreado ao relatório da CPI. Companheiros, porque as famílias estão aqui há 20 anos, já tivemos 12 despejos e as famílias resistindo, produzindo, vivendo aqui, apesar de todas as condições, de forma muito melhor do que quem vive na periferia de Maceió. As casas são melhores. Por quê? Porque já é assentamento, né? Então, foi assentamento, as casas são outras, né? E também por causa dos recursos que eles têm, né? Porque não tem como o nosso. Os recursos deles são o quê? Aí, R200, outros carrão aí, de passeio aí, novo, zerado, que nós vimos ali quando a levada ali. A gente viu da levada de lama, tudo. Então, a senhora Débora Nunes veio num carrão, no Rio baixou. Quem que é a Débora? A dirigente geral do Ministério do Trabalhador. Trabalho escravo aqui, viu? Eu vou falar aqui, viu? Fica tranquilo, mas você vai responder também, viu? Se não for verdade, você responde. Não estou desligando, não. Só para Aqui, ó, os outros têm medo de falar. Eu não sei. Fica à vontade, fala tudo que é verdade. Ali em cima tem uma roça coletiva até plantada ali em cima. Que coletivo toda a vida existiu, desde o início de acampamento. Mas era metade para aqui, para o acampamento, e metade para lá. E aqui ninguém vê nada não, nem R$1. A gente não vê. Vai tudo para lá. Tiraram 9 toneladas de macaxeira de uma rosa só. A R$5 ele vende tudo da loja. Nós batemos com a força do nosso braço. Cultivando.
chegaram 9 toneladas que a gente está que carrega os tratores para levar para eles. Que eles vendendo um quilo a R$5, um quilo a R$5. E o senhor não ganha nada. Trabalho escravo. 50 centavos sai para nós. Então o senhor ajuda a produzir e eles que vendem a produção aqui. O arroz coleta do Cruzal Briga vai fazer para eles. Ajuda no trabalho lá, né? Comida, né? Que vai cair. É um absurdo que não tem tamanho. Quer dizer, o poder público deveria proibir esse tipo de prática de invasão de propriedade, de obstrução de estrada, de praças públicas, etc. Imagina uma barbaridade encontrar com o poder do Estado, uma empresa de transporte dizendo qual é o objeto do contrato, levar a cisterna para fazer manifestação. Ou seja, o que está por trás, pelo menos aqui em Alagoas, comprovadamente não é uma causa justa, mas sim uma causa política e que os líderes e que esses políticos que fomentam e que comandam o nosso Estado têm interesses nos votos, na militância política dessas pessoas. Nós estamos incomodando muito esse governo. Nós estamos não só materializando crimes, como nós estamos mostrando os financiadores. Nós temos um relatório muito substancial e eu acredito que ainda tem algo pela frente. Melinho, eu queria pedir para o Melo, mas antes de pedir para o Melo outro vídeo, Gustavo, que eu olhei de novo e não tem como não ficar tocado. Eu estava lá, Gustavo, aquele pessoal que é usado como massa de manobra, enganado. Eles têm uma estrutura, grupo da disciplina, grupo da liderança, é realmente algo organizado, mas não é uma organização para o bem ou para a reforma agrária. É uma organização ideológica, onde eles idolatram a extrema esquerda, onde realmente eles mantêm aquelas pessoas presas, porque não querem dar titulação, como foi com o presidente Bolsonaro, e isso é muito triste, Gustavo. Tu que está à frente aqui no estado do Invasão Zero, eu te falo, nós não podemos deixar de combater qualquer tipo de iniciativa de invasão de propriedade. Gustavo, eles cometem crime, eles são financiados e são ideológicos. O que é triste nisso tudo é que cadê os fantásticos, os Globo Repórteres e os diabos que carregam as matérias especiais da CNN para mostrar essa verdade que está escancarada? O governo alimenta uma organização criminosa, uma organização que muito em breve vai se tornar paramilitar, porque as pessoas não sabem, mas o MST, a questão de se armar é uma questão que demora muito pouco, e para eles não vai ter problema nenhum ter arma. Então, vamos deixar bem claro, a forma como eles estão conduzindo isso leva a crer que o governo vai utilizar o MST como uma milícia paralela, como são utilizados todos os regimes totalitários no mundo. Em Cuba, por exemplo, tem as milícias paralelas, na Venezuela, as milícias paralelas fazem o trabalho sujo, né? E aqui no Brasil, logo logo, o MST vai se transformar na milícia paralela do governo. É uma indústria odiosa em que eles têm escravos, sim, porque essas pessoas carentes, miseráveis que vivem nesses assentamentos são escravos deles. Quem pensar em sair vai sofrer represálias. Os donos do MST, como foi dito ali, andam em caminhonetes modernas de última geração, moram na cidade em endereços nobres, viajam mundo afora, inclusive junto com o Lula. Então, como está se vendo, é preciso uma atitude urgente, mas para isso a gente precisa de justiça no Brasil. E é isso que a gente está pedindo. O Ministério Público Federal, tão cestroso de tanta bobagem aí, preocupado com
enchendo o saco com a Advocacia Geral da União, Procuradoria, todo mundo enchendo o saco com o relógio do CID lá, não está vendo isso? Uma organização criminosa em rede nacional que faz esse tipo de coisa e sangra cofres públicos? Isso nos deixa indignados e faz com que a gente cobre das autoridades. Eu não quero que os órgãos sejam transformados, órgãos de Estado sejam transformados em órgãos de governo, mas é isso que está acontecendo. Fechar os olhos para essa barbaridade é uma leniência criminosa que um dia essas pessoas vão responder. A nossa posição, muitas vezes, de reclamar, pode parecer até insistente, mas não temos o que fazer hoje. Não temos. Vocês pensam que eu gostaria de dizer tudo que eu penso e que eu sei aqui? Eu gostaria, mas eu não posso. Eu sei que se eu disser, a minha live, essa nossa live aqui, minha, Tenente Coronel Zucco, cai em alguns minutos, porque certamente estão sendo monitorados por muita gente em Brasília. Sim, muita gente está monitorando essa live. E ela cai em alguns minutos se eu disser algumas coisas que eu sei e que eu penso sobre o Brasil atual, sobre algumas autoridades. Vocês terem uma ideia, essa semana uma decisão do STF disse que as empresas de comunicação são responsáveis por aquilo que os entrevistados dizem. Olha só, não é os seus comunicadores, os seus profissionais, é os entrevistados. Agora imaginem qual é a empresa que vai querer ou que vai ter um jornalismo transparente diante dessa barbaridade. Cadê a liberdade? Se foi. Agora tudo é dinheiro. Tudo é destruir empresas com multas milionárias. A ideia é destruir as empresas, destruir toda a oposição. Que na verdade não tem nada de multa, é confisco, né? É como se faz em países comunistas. Tira o dinheiro, destrói a vida dele, deixa ele pobre e ele que vá correr atrás. Nós temos jornalistas exilados no exterior, temos jornalistas presos, jornalistas que foram... Nós temos de tudo. E tem gente que ainda nos chama de democracia. E usam essa palavra sagrada para justificar as barbaridades que cometem. Não, nós não temos democracia. E quando alguém abrir a boca e disser que está defendendo a democracia, que é o não sei que, Unidos pela Democracia, aí tem lá não sei quem, pela democracia, esses são os verdadeiros destruidores da democracia. Porque, a pretexto de defender a democracia, cometem atos autoritários. A esquerda, ela não quer que a direita exista. Ela não quer contraposição. Ela tem o processo de vitimização. Mas você criticou não sei quem porque é negro, ou porque é mulher, ou porque é homossexual, ou porque é a vitimização. Você é provocado ao limite, aí quando você reage, ou reage com a verdade, que é o que mais incomoda, você é machista, você é valente com as mulheres, machista. Eu vi, teve muito imbecil que foi nas minhas redes sociais lá me atacar, porque eu debati com uma componente do programa de televisão que eu participo lá e debati no mesmo tom que ela. Mas você é machista, você é isso, você é aquilo. Idiotas. Imbecis que estão a serviço exatamente desse processo de vitimização que a esquerda patrocina. Eles são os destruidores da democracia. Eles destruíram a democracia brasileira e hoje querem destruir você. É uma pena, gente. Nós queríamos, nesse Dia dos Pais, ter uma live alegre, feliz, mas para isso a gente precisa democracia e liberdade, coisa que no Brasil, infelizmente, hoje nós não temos.